Nesse vídeo a gente vai falar sobre a inserção de tabelas. A inserção de tabelas é a mesma lógica quanto a título e fonte da inserção de ilustrações. Então, acima da tabela deve conter o número, conforme aparece no texto, o nome específico, o travessão, o título, finalizado por ponto. Fonte 10. Pode ou não ter destaque em negrito, sendo que o uso ou desuso deve ser padronizado. No caso, sempre o negrito para o título. Abaixo da tabela, deve-se expor a fonte, de onde foi retirada a tabela, ou, se elaborado pelos autores ou pelas autoras, também é descrita a fonte embaixo como elaborado pelo autor, pela autora, pelos autores, pelas autoras. Só que tem uma especificidade na tabela que é uma coisa que pouca gente atenta, por conta de que a ABNT em si não tem a norma, mas ela indica uma norma do IBGE sobre como fazer tabela. E nessa norma do IBGE diz que se deve evitar linhas verticais, especialmente nas bordas iniciais e finais. É uma recomendação da ABNT que consta no documento chamado Normas de Apresentação Tabular do IBGE. É importante a gente não confundir quadro com tabela, por conta de que os quadros são para dados qualitativos e as tabelas são para dados quantitativos. Então, se você fez um cálculo e chegou num resultado, passou num programa que faz uma análise estatística, alguma coisa assim, ele vai gerar tabelas. Agora, se você vai fazer um quadro comparando, por exemplo, falas de diferentes respondentes, ou vai fazer um quadro em que não contém dados quantitativos, e a isso a gente chama de quadro e não tabela. Na hora de inserir no texto, a gente vai colocar inserir tabela no editor porque não tem como diferenciar, tá? Mas a gente sabe que quadro é para dados qualitativos, então quadro 1, quadro 2, quadro 3, e tabelas para dados quantitativos, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Dito isso, vamos aqui para um exemplo antes de ir lá ver como que faz no editor. Um exemplo de uma tabela. Essa tabela retirei diretamente lá das normas tabulares do IBGE. Nós temos aqui o título da tabela, perfeito? E o número, tabela 1, o travessão, o título específico desta tabela. Vejam que nós temos as linhas horizontais, mas nós não temos as linhas verticais. Temos aqui, linha horizontal, linha horizontal, linha horizontal, mas não temos as linhas verticais, que são aquelas que passam então aqui, Vejam que nós não temos as linhas verticais. Isso é uma recomendação feita pela ABNT, citando as normas tabulares do IBGE. Então, qual é a norma que a gente vai atentar? Eu posso colocar essas linhas verticais na minha tabela? Posso, mas devo evitar. No começo, essa primeira linha aqui, tá? E essa última linha aqui, vertical, do começo e do fim, elas não devem apenas ser evitadas, elas devem ser excluídas das tabelas, tá bem? Também dos quadros, mas principalmente das tabelas. Então, deve-se excluir. Essas aqui a gente encara como proibidas, tá? Essas linhas verticais nas bordas das tabelas. As demais, que ficam no meio, nós encaramos como evitáveis.
Pode colocar sim uma linha aqui vertical, pode colocar uma linha vertical sem nenhum problema. Entretanto, devo evitar. Então, nas bordas, proibido. No meio, evitar. Isso pelas normas do IBGE, assimiladas pela ABNT. Então, vamos agora lá no editor de texto, para entender como que a gente faz uma tabela, como que a gente insere uma tabela. Normalmente, o editor de texto aqui, a gente vai inserir e temos aqui tabela. Quando a gente clicar em tabela, ele vai dizer quantas colunas nós queremos e quantas linhas queremos. Então, vamos colocar algumas colunas aqui. 5 colunas e 4 linhas. Pronto, já temos aqui a nossa tabela. Agora, o que a gente precisa fazer é o título, conforme a gente já viu, o título da tabela, fonte, tá? E o que a gente precisa saber fazer agora é formatar essa tabela para não ficar com essas linhas. Quando nós temos aqui a tabela e clicamos na tabela, a gente seleciona a tabela e vai aqui nesse item aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, chamado bordas. Então, o que nós fazemos? Após selecionar, nós vamos em bordas e aí nós temos a borda da direita, borda da esquerda, superior e inferior. Nós tiramos aqui a borda da esquerda, depois vamos de novo nele e tiramos a borda da direita. Perfeito, pronto. Já não temos mais as bordas laterais. Se quiser voltar com todas as bordas, clica aqui e coloca aqui, ó, todas as bordas. Outra forma que eu tenho é tirar as bordas internas, né? Então, se eu quiser, por exemplo, deixar sem borda interna, ele vai ficar um retângulo. As bordas estão lá, nós só não estamos vendo. E também posso tirar as bordas externas. Perfeito? Então, ó, tirei todas as bordas externas, não temos bordas externas. Ok? Então, é assim que nós fazemos para configurar a tabela. Então, essas bordas externas, à direita e à esquerda, nós devemos tirar. Vou colocar aqui novamente todas as bordas. Então, nós vemos aqui, tiramos todas as bordas da esquerda e todas as bordas da direita. Pronto. Desta forma, já está correto. Agora, decidir se vai querer... por exemplo, aqui eu não quero mais, não quero nenhuma linha. Então, a gente vai uma por uma, vai lá, tira a borda. Vai lá, tira a borda, coluna por coluna. Vai lá, tira a borda da esquerda, vai lá, tira a borda da direita, tá bom? Então, dessa forma, as bordas, elas continuam aqui. Tá? Elas continuam aqui. Ela tá me dizendo que ela está aqui. Mas eu não estou vendo. Ó. Se eu clico aqui e vou... Ó, eu estou passando pelas bordas. A borda está aqui, invisível. Aqui, achei ela. Invisível, mas ela está aqui. Tudo bem? É só para adequar a norma. O que eu recomendo é que faça a tabela com todas as bordas e depois que ela estiver pronta, retire as bordas. Bem, é isso que nós temos a falar sobre a formatação geral do trabalho. Então, nós já percorremos todas as partes de formatação geral de um trabalho. Um professor pediu um trabalho, eu não sei como fazer e tal. São essas aqui. Tá? Então, essas são as formatações gerais. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com as formatações específicas de cada tipo de trabalho. Muito disso vai ser a mesma coisa. Então, tabela, quadro, espaço entre linhas,
alinhamento justificado, tamanho das letras, isso é geral para todos os trabalhos. A partir de agora a gente vai ver o que cabe especificamente em cada tipo de trabalho. O que não seguir a formatação geral, nós vamos falar. O que seguir a formatação geral, a gente já sabe como funciona.